Quero convidar você agora a abrir a palavra de Deus no Salmo 51, onde nós vamos compartilhar a mensagem que Deus tem nos dado nessa noite. Salmo 51. Eu queria informar também que a gente está seguindo a sequência que foi proposta para os cultos de oração até o final do ano. Então, hoje, se você olhar lá aquele cronograma de temas e textos, esse é o tema de hoje. A oração de Davi, e a oração de confissão, que eu coloquei esse subtítulo aí, né? Oração que vale a pena fazer. Porque a gente tem visto muitas orações, a Bíblia fala que existem muitas orações que são vãs, né? Deus não gosta de vãs repetições, de orações da boca para fora, de orações vaidosas, de orações por obrigação. Mas uma oração como a de Davi é uma oração que vale a pena fazer. E nós vamos ver por que isso, né? Por que essa oração é tão importante para a minha vida e para a sua vida, tanto quanto foi importante para a vida do rei Davi. Eu não lerei todo o texto de uma vez, nós leremos à medida que nós formos expondo o texto. Pode ficar tranquilo, eu não estou com coronavírus, essa é uma tosse alérgica, né? Porque o ambiente que estava fechado. Mas talvez eu torça ainda mais algumas vezes, aí até o final do nosso encontro aqui. Mas por que a oração de confissão é uma oração que vale a pena fazer? E quando, de fato, ela vale a pena fazer? Em primeiro lugar, é uma oração firmada nos atributos de Deus e não do homem. Então, preste atenção. Uma oração que vale a pena fazer é uma oração firmada nos atributos de Deus e não na qualidade do homem, não na força do homem. É uma oração firmada no caráter de Deus e não do homem. E nós vemos isso logo de início, nos versos 51, nós vamos ver aqui 3 atributos de Deus citados por Davi na sua oração de confissão. E a gente poderia pensar, poxa, não é uma oração de louvor, não é uma oração de adoração, por que ele já começa falando de atributos de Deus? O motivo é simples, é porque ele sabia que mesmo que fosse confissão, a sua oração só podia ser aceitável se de fato fosse firmada no Senhor. Então ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aqui Davi cita 3 atributos de Deus. Ele cita compaixão, ele cita benignidade e ele cita misericórdia. E esses 3 atributos são quase sinônimos, né? Em alguns momentos são usados realmente como sinônimos, com pouca diferença, mas cada um deles fala de um aspecto peculiar do caráter de Deus. No sentido geral, compaixão fala de um sentimento de tristeza pela tragédia do outro. É o que a gente está vendo muito hoje aqui, a gente sente tristeza de ver a tragédia de pessoas morrendo lá na Itália, na Espanha, em tantos outros lugares. É um sentimento que nos leva a ter vontade de ajudar, de confortar aquele que padece. É um sentimento de piedade, de comiseração, né? Benignidade é o sentimento também de pesar, de caridade, que também é despertado principalmente pela infelicidade do outro. Tem a ver com misericórdia, tem a ver com perdão concedido unicamente por bondade e graça. Então, quando alguém é benigno com alguém, isso demonstra perdão e graça. A gente lembra, por exemplo, quando Davi foi benigno com um dos familiares de Saul, trazendo para sentar-se à sua mesa, quando ele poderia ter simplesmente desprezado, até mandado matá-lo, mas ele age com benignidade, com bondade, com graça. As misericórdias, né, ou a misericórdia de Deus também fala da piedade de Deus, fala também dessa graça de perdoar. Né? Misericórdia é você não dar ao outro o que ele merece, que geralmente, muitas vezes, vai ser o quê? A punição, o pecado, a justiça, o castigo. Então, quando eu ajo com misericórdia, eu estou dizendo, não vou dar o castigo que você merece.
vou dar o que você também não merece. Então, tanto compaixão quanto misericórdia e benignidade aponta para a graça de Deus, aponta para favor que eu não mereço. Então, uma oração de confissão que agrada a Deus, que vai ter um bom resultado, ela não é confiada como no homem, como aquele o fariseu orou: Senhor, eu não sou como os demais, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, enfim. E Jesus deixou bem claro que a oração daquele homem não foi aceita, mas o outro homem que chegou e falou: Senhor, eu sou pecador, miserável, aquela oração foi aceita. Diz o Senhor Jesus que aquele homem saiu dali justificado. Então, compaixão, misericórdia, benignidade apontam, meus irmãos, para o imensurável amor de Deus. Deus é amor. E quando a gente se aproxima de Deus, tem que confiar no seu amor, na sua graça infinita. Mas nesse texto aqui, se tratando de confiar nos atributos de Deus, a gente vê que Davi confiou no poder de Deus, no poder de purificador do Deus Santo. O próprio apóstolo João também fez esse registro sobre esse poder purificador de Deus, dizendo: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é simplesmente maravilhoso. E o salmista Davi expressa isso nos versos 2, 7 e 9. Vou ler aqui com os irmãos. Verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 7. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E sempre lembrando que o ensopo era uma planta meio peluda, né, cheia de folhas, e também com um cheiro, com um certo poder medicinal, que eram usados nos rituais do povo de Israel para purificação. Muitas vezes molhava-se o sangue dos animais, ou o sangue da água purificadora, e aspergia sobre as pessoas que ofereciam o sacrifício. Mas aqui Davi está dizendo o seguinte, que ele acreditava que ele seria purificado, não com o ensopo lá do sacerdote, mas com o ensopo que seria sacudido, aspergido sobre ele pelas mãos do próprio Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque, de certa forma, aqui Davi estava já percebendo aquilo que Cristo ia fazer, e que o escritor aos Hebreus vai dizer com muita propriedade lá no capítulo 9, versos 12 e 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Queridos, olhando para dentro de nós, a gente pode chegar ao desespero, porque a nossa consciência nos acusa. Mesmo a pessoa que não tem tanto temor de Deus, mas a própria ética, os próprios valores básicos de uma sociedade civilizada, nos acusam de que temos falhamos ou por medo de socorrer alguém saindo nessa situação da pandemia, falhamos também por, às vezes, sair, se expor nossa família, as pessoas sem necessidade, enfim. O fato é que a nossa consciência, ela nos acusa, mas ela não nos liberta, ela não nos purifica. Mas diz a palavra que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito de Deus eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, eu queria te convidar agora mesmo, colocar a sua vida diante de Deus, seus pecados, não confiando em você, confie no Senhor, na graça de Deus. E não ande sem falar para Deus das suas falhas, das suas dificuldades. E não seja arrogante, não seja um religioso, vaidoso, achando que você tem algum merecimento. Um dos grandes diferenciais da verdadeira religião para a falsa religião é exatamente essa. A falsa religião ensina o homem a confiar nele, a confiar nos seus méritos, no seu esforço. Mas a verdadeira religião ensina a confiar nos méritos de Cristo, na graça de Deus, na bondade de Deus. A Bíblia fala que
Todos aqueles que vão ao Senhor, Ele recebe. Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Então vá até Jesus. Jesus convida, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixa os fardos pesados, troca pelo fardo leve do Senhor Jesus. Então, uma oração de confissão vale a pena quando é uma oração firmada no caráter de Deus e não no homem. Mas, em segundo lugar, eu quero considerar com você que uma oração de confissão vale a pena quando é uma oração onde o pecado é reconhecido e não justificado. Duas atitudes muito comuns na vida das pessoas em relação aos seus erros, falhas e pecados é esconder o pecado ou justificar o pecado. É muito comum. As pessoas querem esconder, elas querem camuflar, elas não querem que os outros saibam, elas não querem que a esposa saiba, que os filhos saibam, que o marido saiba, que o pastor saiba, que a igreja saiba. Alguns nem têm tanta vergonha mais, expõem seus próprios pecados na rede eletrônica. Mas os que têm ainda bom senso e mínimo de vergonha na cara, procuram esconder os seus pecados. Mas isso não é uma atitude também que vai levar você a ter uma vida abençoada. Isso é terrível também. E a outra atitude, às vezes, de querer arrumar justificativa para o pecado, né? Mas na oração de confissão de Davi, ele não faz nenhuma coisa nem outra. Mas, a bem da verdade, eu preciso de lembrar que antes dessa confissão, Davi fez exatamente isso. Davi tentou tanto esconder seu pecado quanto justificar o seu pecado. Essa oração de Davi foi feita depois do confronto que o profeta Natã fez contra ele. Porque a história é a seguinte, Davi estava no seu palácio, enquanto os seus soldados guerreavam, ele resolveu tirar férias, resolveu fazer uma quarentena no palácio, sem necessidade, então era uma quarentena pecaminosa, e porque ele poderia muito bem estar em atividade, servindo ao seu povo. E dali ele olha para o outro lado dos muros do palácio e vê uma mulher se banhando, e ele cobiça aquela mulher, comete o pecado da cobiça, ele manda trazer aquela mulher, e certamente eu fico imaginando, a Bíblia não é clara quanto a isso, mas podemos usar a nossa mente e a nossa imaginação de maneira santa, né? Que ele ficou ali pensando, poxa, eu sou um rei, eu já guerrei tanto, já lutei tanto, eu preciso relaxar, eu preciso ter alguém, eu quero ter alguém, quero ter outra pessoa, enfim, sei lá quais foram as justificativas que ele tentou, e ele manda trazer aquela mulher, e ele tem relações sexuais com aquela mulher, ele comete adultério com a Batseba, o nome da mulher, Batseba, só que aquela mulher é casada, e quando o soldado Urias, que era o marido dela, vem, ele tenta esconder o pecado, falando com Urias, deite com sua mulher, vai descansar, vai tirar férias, tem um tempo dentro de casa, tranquilo, mas na verdade ele queria esconder, porque ela grávida, ele poderia saber, mas como engravidou se não tinha tido relação com o seu marido? E a gente sabe que Urias não quis fazer por causa da fidelidade dele ao seu rei, ao desejo de servir a sua pátria amada, Israel, e ele acaba então não obedecendo Davi, e Davi, para esconder o seu pecado, manda que ele volte para as trincheiras da guerra, e ali ele é colocado na frente da batalha, ali ele é morto, e assim para que ele nunca soubesse da traição. E Davi toma a mulher de Urias para sua esposa, e ela tem um filho, inclusive, e essa é a situação, e ele tenta esconder. Imagine que outras pessoas deviam ter visto, talvez as camareiras, talvez os servos, aqueles mais próximos, e ele estava ali, de alguma maneira, escondendo, justificando, até que Deus manda um profeta Natã, e Deus confronta Davi, conta aquela história que os irmãos conhecem lá, da ovelha, e se um homem tivesse muitas ovelhas e roubasse a ovelha de um homem que tivesse só uma ovelha, esse homem seria digno de quê? E Davi rapidamente diz, é digno de morte. E então Natã diz, és tu este homem, porque você tem até uma aranha aí para você, e você foi lá e tomou a única esposa de um homem e ainda mandou matá-lo. E quando então ele é confrontado, a máscara cai, e ele abre a caverna de horrores, e ele então faz esta oração, e eu queria ler com você agora do verso 2 ao verso 6,
Porque aqui Davi, ele está assumindo, reconhecendo os seus pecados e não mais querendo justificá-los. Olha como ele ora. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Aqui Davi reconhece a gravidade do que ele fez, reconhece a profundidade do seu pecado. Aqui Davi, ele de fato não tenta se justificar. E, irmãos, a Bíblia é muito clara. Os nossos pecados, os seus pecados, os pecados de cada pessoa, fazem separação entre a pessoa e Deus. E a única maneira de resolver essa separação é confessando os pecados. Mas também confessando de fato a Deus, de todo o seu coração, falando de fato para Deus aquilo que está realmente acontecendo. Não há justificativa para o pecado, mas existe justificação para o pecador. Mas essa justificação não está no homem, está em Cristo, que é tanto filho do homem quanto filho de Deus. Romanos 5:1 vai nos dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para receber o perdão de Deus, a gente precisa confessar de fato, não podemos ficar escondendo e deixar claro o quanto que somos falhos diante de Deus, diante do nosso próximo. Mas preste atenção, para receber o perdão das outras pessoas, é preciso resolver os problemas com as outras pessoas. É preciso muitas vezes confessar para o próximo. A palavra de Deus diz que se confessarmos nossos pecados uns aos outros, seremos curados. É por isso que o apóstolo João também orientou: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há muitos casais que perderam a intimidade, porque há pecados ocultos entre eles, há pecados não confessados, há igrejas inteiras, há famílias inteiras, há amigos que não usufruem mais da comunhão uns com os outros, porque não andam na luz, há trevas, pecados cometidos que nunca foram assumidos, reconhecidos, ou que foram até confessados, mas jamais foram de fato reconhecidos. As pessoas ficam justificando: não, eu fiz isso, eu comi muito, mas estava com fome, eu comi muito, mas estava de quarentena, eu caí em adultério, mas eu fui tentado, eu não tenho tido relações com a minha esposa, e vai tantas justificativas que não justificam. Não adianta, meus irmãos, quando falhamos, quando erramos, quando o orgulho toma conta, a vaidade toma conta, a lascívia toma conta, o que a gente precisa fazer é dizer: Deus, isso é pecado. Não fique dando outro nome ao pecado quando a Bíblia chama de pecado. É uma oração onde o pecado é reconhecido e não justificado. Essa é uma oração que vale a pena. Em terceiro e último lugar, eu quero considerar com você que a oração de confissão, que vale a pena, é uma oração transformadora e não condutora à mesmice do pecado. É muito comum as pessoas oram e continuam fazendo as mesmas coisas. Tem gente que às vezes acha que a confissão, o arrependimento e o perdão é um bônus que Deus dá para pecar mais. Não! A gente precisa, a cada confissão, ganhar mais santidade, mais força contra o pecado. E foi isso que aconteceu com Davi. A oração de confissão transformadora, ela não conduz à mesmice do pecado, ela conduz à alegria. Olha aqui o verso 8 e o verso 12. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Cristãos salvos, regenerados, não perdem a salvação. Mas quantos perdem a alegria da salvação? Porque não tratam seus pecados com a profundidade devida. Precisa falar, precisa confessar.
e a partir daí ser conduzida a um nível de alegria em Cristo, um nível de alegria na palavra, um nível de alegria na vida cristã que vai além do que era antes, é crescendo, é subindo os degraus da santificação. Uma oração de confissão transformadora, ela não conduz à mesmice do pecado, ela conduz a um novo coração, um novo espírito, é o que diz o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós somos impuros, mas Deus vai purificando o nosso coração. Essa é uma obra divina, isso é maravilhoso experimentar isso, fazer com a gente nas nossas vidas. Verso 11, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. No Antigo Testamento havia essa situação do Espírito não habitar permanentemente nas pessoas. Hoje sabemos que quem é regenerado, o Espírito habita permanentemente, mas muitas vezes está entristecido, está apagado, mas quer ver o Espírito Santo ser reavivado no seu coração. É uma oração de confissão sincera e verdadeira. Vai te conduzir a muito mais luz, a muito mais intimidade com o Senhor. Uma oração transformadora e não condutora à mesmice do pecado conduz ao discipulado. Olha o que diz o verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Quer dizer, quando eu confesso, quando eu me arrependo dos pecados, quando eu os deixo para trás, quando eu venço um pecado, eu ganho mais graça de Deus para ajudar outras pessoas, para ensinar outras pessoas, para pegar na mão de um amigo, de um irmão, de um filho e dizer assim, olha, Deus tem me ajudado a vencer este pecado, eu já tropecei N vezes, mas o Senhor me levantou até que o Senhor me ergueu, e você também pode viver uma vida santa, e a gente pode ensinar as outras pessoas. É muito bom quando a gente sabe que a gente aprendeu algo quando a gente reproduz, quando a gente ensina a outras pessoas, isso é discipulado, isso é maravilhoso. Aliás, no discipulado existem muitas orações de confissão. O discipulado é um lugar de quebrantamento, de prestação de contas, de mudança, de transformação. E mudança não é possível sozinho, é possível com outras pessoas. Então, eu te encorajo, com a pessoa certa, na hora certa, também fazer orações de confissão. Não fazer somente para Deus, mas fazer com pessoas que amam você e que vão ajudar você. Verso 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Queridos, mudança de atitude. Davi era um homem que lutou muitas batalhas, mas ele era um adorador também. E porque ele lutava muitas batalhas, muitas vezes, inclusive, matava pessoas nas trincheiras, ele não se sentia digno de estar no culto, por exemplo, muitas vezes teve muitas lutas com isso, mas ele disse, Senhor, à medida que o Senhor vai me libertando, me santificando, eu não quero mais ser esse homem de sangue, eu quero também, quanto a isso, ter uma atitude diferente. E Davi continua expressando essa transformação que Deus está operando na sua vida, nos versos 15, 16 e 19. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifícios, do contrário tu os daria. Não te agradas de holocaustos. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas. Dos holocaustos e das ofertas queimadas. E do teu altar se oferecerão novilhos. Aqui nós vemos que depois da confissão veio adoração, veio louvor, veio gratidão. É muito bom quando a oração de confissão nos leva a nos encher tanto da graça de Deus, que nossa boca, então, só abre para louvar, para adorar. E Deus quer que você experimente isso, onde você estiver, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Oração de confissão transformadora, que não conduz à mesmice do pecado, mas conduz a sermos bênção na vida da nossa cidade. Verso 18. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. É interessante como a Bíblia tem uma preocupação com as cidades, né? Você vive numa cidade, você precisa respeitar a cidade, cuidar da cidade. Isso implica o trânsito, isso implica a limpeza, isso implica a gentileza, isso implica não se movimentar desnecessariamente nos dias de pandemia, isso implica movimentar na hora que precisar em dias de pandemia.
Isso implica em tantas coisas, isso implica orar pela cidade, e uma oração de confissão, ela lembra também dos pecados da cidade. A cidade de Vitória é uma cidade linda, mas também comete pecados. Nós temos pecados aí a olhos nus e vistos, às vezes até o meio-dia, quantas pessoas sendo destruídas nas drogas, nos vícios, na prostituição, quantas coisas horríveis bem perto das nossas casas, e nós precisamos lembrar da cidade, abençoar a cidade, sendo um bom cidadão dos céus aqui na terra. Eu quero então, já caminhando para a oração e para a conclusão, lembrar, né, dessas 3 marcas maravilhosas de uma oração de confissão que vale a pena. É uma oração firmada nos atributos de Deus e não no homem. É uma oração onde o pecado é reconhecido e não justificado. É uma oração transformadora e não condutora à mesmice do pecado. Espero que nesse tempo, especialmente de mais sossego, você possa fazer um inventário da sua própria vida, onde o Espírito Santo vai te revelar seus pecados. Faça aquela oração que Davi fez também no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há algum caminho mau e guia-me por um caminho eterno.